pastor Sebastião. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nosso Deus, Pai da luz, agradecemos ao Deus da palavra, do céu, Pai, poderosamente. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Como somente compreender junto com os versos o que o Senhor quer nos fala-nos, Pai. Entende tudo que comunicado, Deus. Vamos ouvir a tua voz. Amém. Glória a Jesus. Minha amada igreja da paz, Senhor Jesus. Amém. Você está alegre com Jesus nesta noite? Amém. Você veio culpar o Senhor Jesus nesta noite? Amém. Você veio oferecer a sua melhor adoração para o Senhor Jesus? Eu venho trazer uma notícia para você nesta noite. Ele está presente aqui. Que melhor notícia do que essa? Ele está presente aqui. Glória a Deus. Eu deixar a paz do Senhor Jesus, nosso pastor presidente, e toda a diretoria do campo. Também agradecendo a Deus pelo grupo de varões de Santa Teresa, por oração, os irmãos que estenderam esse convite, somos gratos ao Senhor, porque Deus tem nos dado graça mais uma vez, mais um dia qual o Senhor tem nos abençoado, e eu sei que eu estou diante de uma grande responsabilidade, porque poderia ser qualquer um dos obreiros está com a responsabilidade de trazer uma palavra ou uma das irmãs. Sei que grande é a responsabilidade. Quando se trata de falar da palavra, grande é a responsabilidade. E eu confesso que nessa noite eu vinha com uma palavra no meu coração e Deus confirmou, porque quando eu peguei a palavra introdutória, o irmão falou exatamente o texto aonde nós vamos fazer referência. Não é o mesmo livro, mas o irmão vai entender. Porque a leitura que nós vamos fazer em Lucas capítulo 24 fala exatamente de revestimento de poder. E não foi nada combinado. Não foi nada combinado, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez alguém deve estar preocupado. É culto de varões. Cadê as igrejas convidadas? Cadê o povo convidado? Não se preocupe com isso, não. Se preocupe com o que você veio. Se você veio, Deus tem algo para você nessa noite. Porque Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E Deus não fala com ninguém ausente, Deus fala com o presente. Quem está presente para cultuar o Senhor? Glória a Deus. Mateus capítulo 24, eu quero ser breve, mas eu quero ser também objetivo naquilo que eu quero falar. Porque é uma palavra que não é minha, mas eu sei da responsabilidade que é de explanar esse texto. E eu quero ser o mais simples possível e objetivo dentro da explanação da palavra do Senhor. Mateus capítulo 24, verso 49, os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou ler mais uma vez, para você guardar. Verso 49, Lucas capítulo 24. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Deixa eu sentar. Em nome de Jesus. Me veio em mente, quando esse texto já estava no meu coração, aqui eu posso dizer que é o último culto que o Senhor Jesus ele está presente fisicamente
diretamente com os seus discípulos. Isso me faz lembrar que nos tempos de Jesus em seu ministério, havia 3 lugares autorizados a se ter culto, e os irmãos que é leitor, conhecedor dos evangelhos, vai entender muito bem isso, porque o Senhor Jesus, pela primeira vez que ele recebe uma oportunidade, foi dentro da sinagoga, e a sinagoga era um lugar que era autorizado a se ter culto, e a sinagoga, quando os homens se reuniam para se ter culto, precisava-se no mínimo ter 10 judeus reunidos, porque se tivesse 9 judeus reunidos não tinha culto. Se tivesse 9 mulheres e um judeu, seria 10, mas não teria culto, porque precisava de 10 homens judeus circuncidados para se ter autorização de se ter culto. No capítulo 4 de Lucas vai dizer que o Senhor Jesus, ele, pela primeira vez, ele recebe a oportunidade na sinagoga e vai lhe dar um rolo, porque era essa a tradição e era essa a liturgia do culto. Havia-se vários rolos dos profetas, Pentateuco, e tinha ali os sacerdotes, o levita, e os judeus para se completar os 10. E se escolhia um rolo e entregava na mão daquele que ia explanar a mensagem. E quando essa pessoa ia explanando a mensagem, ele abria o rolo e explanava. Mas é interessante que naquele dia foi diferente, porque quem explanou a mensagem naquele dia foi o próprio Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus ele abre o rolo, ele abre exatamente em Isaías 61, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para proclamar, para profetizar boas novas. Sabe por que o Senhor te separou? Sabe por que o Senhor ele tem essa promessa para mim, para você, de revestimento de poder? Para pregar as boas novas, para pregar a salvação. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso em Lucas, no seu capítulo 10, no seu verso 19, o porquê precisamos deste revestimento de poder. O revestimento de poder não é somente uma questão de movimento dentro da igreja, não. O revestimento de poder ele tem um objetivo. E qual que é o objetivo? A pregação da palavra. E o Senhor Jesus ele vai dizer: o objetivo do revestimento de poder é para vencermos as potestades malignas. Porque aqui é como nós enfrentamos, não nessa dimensão física, mas numa dimensão espiritual. Ele é um ser astuto, ele é um ser que luta dia e noite, ele é um ser que nos rodeia. A palavra de Deus, o apóstolo Pedro vai dizer na sua epístola que ele vive bramando como um leão, né? Ele brama como leão, mas ele não é leão, sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá é aquele que venceu a cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus ele disse: eis que vos dou poder. Isso é para você, jovem, para você, irmão, para você, irmã. Jesus ele diz: eis que vos dou poder para pisar a serpente, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O revestimento de poder não é para você postar um vídeo no Instagram, no Facebook. O revestimento de poder não é para você se apresentar bem num culto, no congresso. O revestimento de poder é para você pregar contra o mal. Aqui antes do Senhor Jesus, pela última vez, ele dá as instruções para os seus discípulos, capítulo 24 de Lucas. O último culto de Jesus presente. Talvez hoje pode ser o nosso último culto. O último culto que o Senhor Jesus fisicamente está presente com os seus discípulos. Ele vai dizer assim para os seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai
vai dizer que há uma promessa de Deus. Isso foi falado pelos profetas. E o Senhor Jesus ele está nos orientando assim, que nós temos que permanecer aonde nós estamos antes que saímos para querer fazer algo em nome do Senhor. Primeiro permaneça onde você está, para depois você possa sair pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha que interessante que nessa passagem bíblica, aqui já é após o Senhor Jesus ressuscitar vitorioso, ele vai ordenar aos seus discípulos que permaneçam em Jerusalém, até que logo fossem revestidos de poder. E olha aqui que a orientação é uma orientação expressiva, uma orientação objetiva. Jesus ele vai dizer: antes de você sair de Jerusalém para evangelizar outras cidades, os discípulos de Jesus precisavam do revestimento de poder, o revestimento do Espírito Santo. Para quê? Para testificar da palavra de Deus. Não é para testificar de nós mesmos, para testificar daquele que nos enviou, é para testificar daquele que tem uma missão comigo e contigo, é para testificar daquele que nos dá vida, é para testificar daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, é para testificar daquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No dia de hoje não é diferente. Antes de sairmos aonde estamos, antes de sairmos da nossa congregação para querer ir em outros lugares pregar, precisamos deste revestimento de poder. Aleluia. Glória. E não confunda, porque talvez alguém pode confundir revestimento com regeneração. É uma etapa da vida do crente, da caminhada. Revestimento de poder é um degrau a mais que você já andou. Os discípulos primeiro, o Senhor Jesus vai dizer assim, em Mateus: vinde todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa é a primeira chamada. A segunda chamada, permanecei. A terceira chamada é ide. Mas antes que eles possam cumprir essa terceira chamada que o Senhor Jesus ele vai fazer para os seus discípulos, há uma promessa. E o Senhor Jesus vai dizer: ficai. Isso me faz lembrar de alguns profetas do Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus ele chama Abraão, olha que interessante. Quando o Senhor Deus ele chama Abraão, ele vai dizer para Abraão: sai da tua terra. Com os discípulos é diferente, com os discípulos é ficai. Quando ele vai chamar Jonas para pregar a sua palavra, ele vai dizer para Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive. Para Jonas ele vai dizer vai. Para Abraão ele vai dizer sai. Mas para os seus discípulos ele vai dizer ficai. Quem é discípulo está entendendo. Aquele que é discípulo do Senhor vai entender esta palavra. Interessante que aqui o Senhor Jesus ele vai falar uma promessa. Que promessa é essa que o Senhor Jesus se refere? É exatamente a promessa do batismo que vai acontecer em Pentecostes, do batismo de revestimento de poder. Porque pela boca do profeta Isaías, olha, 850 anos antes de acontecer o dia de Pentecostes, de acontecer o derramado do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, Isaías vai profetizar dizendo: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre tua posteridade. É a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, verso 3. Pela boca do profeta Ezequiel, o Pai já havia feito esta promessa dizendo: porém entre vós o meu Espírito, e farei que andei nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Também pela boca do profeta Joel, que é o profeta do avivamento. O profeta Joel, no capítulo 2, ele vai dizer: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito
sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visão, até que sobre os céus e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Glória a Deus. E quando vai ser esse dia que vai se cumprir o início desse derramamento? Porque aqui o profeta Joel, quando ele diz que nos últimos dias, olha o que o profeta Joel ele vai dizer: acontecerá que derramarei sobre toda a carne nos últimos dias. Ele está dizendo sobre toda a carne. Então, para que seja toda a carne, precisa ter um início. E o início dessa profecia de Joel, que essa profecia de Joel, ela só vai se cumprir completamente no milênio. Por que no milênio? Porque é onde o Senhor vai reinar, e aonde todos serão cheios da presença do Senhor. É como o profeta Habacuque vai dizer: que a terra será cheia da sua glória, como as águas enchem o mar, que a terra será cheia da sua glória, como as estrelas enchem o céu. Porque vai ter um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 16:19 vai dizer que o Deus de paz esmagará Satanás pelos nossos pés. O Deus de paz esmagará Satanás pelos nossos pés. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Sabe por quê? O apóstolo Paulo está seguindo o ensinamento de Jesus, porque o Senhor Jesus ensinou isso para os seus discípulos. O Senhor Jesus ensinou: se seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber; se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Porque você fazendo isso, você confunde aqueles que estão sendo usados pelo diabo, porque talvez a pessoa ela está sendo usada pelo diabo, e aquilo que ela quer fazer para a sua vida é porque a mente dela está sendo dominada pelo diabo. Então, quando você, em vez de querer pagar na mesma moeda, você muitas das vezes querendo fazer igual Pedro, desembainhar a espada e cortar a orelha daquele que se levanta contra você, você faz diferente. Porque a arma do cristão é diferente. A arma do crente é diferente. A nossa arma é diferente. Nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades do mal. Por isso que é prometido para mim e para você esse revestimento de poder. Esse revestimento de poder não é para mim falar bonito. Esse revestimento de poder não é para mim cantar bonito. Esse revestimento de poder não é para mim se apresentar bem, mas é para mim pregar a palavra. Mas é para você pregar a palavra e testificar daquele que andou nesta terra. Daquele que andou nesta terra, ele nos fez uma promessa para que vidas sejam alcançadas. E essa promessa que o Senhor Jesus ele fez em João capítulo 14, ele falou que foi preparado o lugar. Mas até que isso se cumpra, nós somos cidadãos da terra. Mas nós temos que se lembrar de uma coisa: nós somos cidadãos da terra, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos da terra, temos deveres e obrigações, mas nós temos um compromisso com Ele. Interessante que, se nós pegarmos dentro do bojo do ensinamento de Jesus, todas as promessas que o Senhor Jesus ele vai fazer, toda a promessa que Jesus ele vai fazer tem uma condição. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando o Senhor Jesus ele está ensinando o sermão da montanha, capítulo 6, um verso conhecido, o verso 33, o Senhor Jesus vai dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Ou melhor, um texto muito conhecido, um Salmo 1. Serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É bênção. A promessa de Deus é bênção.
Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, agindo Deus, quem impedirá? Mas agora eu quero fazer você entender que toda promessa tem uma condição. O Salmo 1, eu falo desse trecho aqui. Eu falei da promessa. A promessa é: será como uma árvore plantada junto ao ribeiro e dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É bênção. Glória a Deus. Mas sabe qual é a condição para ser uma árvore plantada junto ao ribeiro, dar fruto, e tudo quanto fizer prosperar? A condição é não se assentar nas rodas dos escarnecedores. Para ser bem-aventurado, você tem que se atentar para a condição. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes de você querer assistir um jogo de 90 minutos, o seu prazer primeiro tem que ser na lei do Senhor. Antes de você querer fazer algo que vai satisfazer a sua carne, antes você tem que ter o prazer na lei do Senhor. É antes, não é depois. Não é depois que vem as consequências. Porque a condição da promessa é o que te garante que ela se cumpre em sua vida. Eu vou dizer mais uma vez para ver se talvez você dá glória. A condição da promessa é que você entenda que há uma condição para que ela se cumpra em sua vida. Você tem que se atentar para a condição para que ela se possa se cumprir sobre a sua vida. Por isso que o Senhor Jesus ele ensinou sobre as 3 advertências. Qual que é as 3 advertências? Marcos capítulo 13, verso 33. O Senhor Jesus vai dizer: olhai, vigiai e orai. Olhai, vai falar vigiai e por último orai. Esse também é o mesmo padrão da igreja primitiva. Por quê? Estou dizendo que a oração tem que ser por último, mas é questão de vigilância. Porque tem gente que fica no fanatismo, tudo é orar, 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 é monte de oração, se esquece que é cidadão da terra. Você é cidadão do céu, mas não é porque você é cidadão do céu, você vai deixar de cumprir seus compromissos, vai deixar de pagar a conta, vai deixar de honrar a tua palavra. Você é cidadão do céu, mas você tem que ter testemunho nesta terra. Porque é muito fácil falar de Deus a qual nós não vemos e não amar o nosso irmão a qual nós vemos. O Senhor Jesus ele ensinou isso em Marcos, quando foi perguntado para Jesus por alguém que conhecia as Escrituras, um escriba, perguntou para Jesus qual é o maior dos mandamentos. O Senhor Jesus era um judeu. Jesus ele, na sua adolescência, aprendeu sobre toda a lei, sobre a Torá. Mas aí o Senhor Jesus vai resumir. O que é resumir? Ele vai falar dos mandamentos de fora e dos mandamentos de dentro. Primeiro ele fala dos mandamentos de dentro, aquilo que está dentro de nós, do nosso coração. Amar a Deus. Isso aí ninguém pode tirar dentro do seu coração. O mandamento de fora é aquilo que nós temos que externar. Para nós externar que nós amamos a Deus, Jesus vai dizer: amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer: o segundo mandamento semelhante a este é amar o teu próximo. Se eu digo que amo a Deus e não consigo dar a paz para o meu irmão, então não amo. Sabe por quê? Uma coisa que eu costumo falar: eu só posso oferecer o que eu tenho. Se eu passo por um irmão, não dou a paz do Senhor, é porque eu não tenho a paz. Porque se eu tenho a paz, independente do que ele fez comigo, eu vou oferecer o que eu tenho para ele. Isso foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou. Quando o Senhor Jesus vê alguém leproso, talvez alguém da lei fala assim: você não pode se misturar com ele. Mas o Senhor Jesus, sabe o que ele tinha? Ele tinha santidade. E quem tem santidade não é contaminado pelo pecado. Vai me lembrar daquela mulher pecadora, que ela entra por debaixo da mesa, ela nem havia sido convidada. E ela entra, aqueles homens ficam indignados. Será que Jesus não viu que ela era uma pecadora? Mas sabe o que Jesus estava ensinando? Que não é o pecado que contamina quem é santo, mas é a santidade que contamina quem está pecado. A partir do momento que nós tivermos um revestimento de poder,
nós vamos caminhar em santidade na presença do Senhor. O escritor dos Hebreus vai dizer, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem gente que quer ser santo demais, mas tem inimizade com fulano, inimizade com o obreiro da igreja, inimizade com os irmãos do ciclo de oração. Aleluia, Deus. Ele vive tocando trombeta, dizendo que está no monte, que é de oração. Mas como que ele vai externar a santidade se ele não consegue viver com alguém aqui na terra? Aqui é um ensaio para nós morarmos lá no céu. Se nós não conseguimos viver com aquele que vai morar conosco lá no céu, aí fica difícil. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos: porque Jerusalém é o lugar central da adoração. A mulher samaritana tinha esse entendimento. O samaritano vai dizer que é em Jerezim, os judeus dizem que é em Jerusalém. Aí o Senhor Jesus vai dizer: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que têm um revestimento de poder. Jerusalém foi o lugar onde o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Jerusalém foi o lugar onde o Senhor Jesus ascendeu os céus, e é por lá mesmo que ele voltará em glória. Jerusalém foi o lugar que o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes. Jesus disse que a evangelização mundial deve começar por Jerusalém. Qual que foi a leitura lá em Atos? Capítulo 1. Varões de Galileu, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Então voltarão para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam todos ali os discípulos reunidos. Todos estavam perseverando unanimemente em oração e súplica. Sabe qual é o segredo? Quando nós entramos para cultuar ao Senhor, Ele está no mesmo propósito. Ele está em oração. Talvez o irmão é simples, fala uma palavra aqui. Você tem que estar em oração. Talvez a irmã que desafinou na hora de louvar ao Senhor, você tem que estar em oração no mesmo propósito. Para que o louvor, para que a pregação chegue até o céu. Porque se nós estamos reunidos aqui para a presença do Senhor manifestar no meio da minha e da sua vida, precisamos estar no mesmo propósito. Também é interessante que na lei, para se ter um culto, a força da lei era que se tinha que ter 10 judeus reunidos. Mas até que é interessante que o Senhor Jesus vai ensinar que pela graça, a graça ela tinha o poder. O poder é algo que transcende a força. Porque pela força tinha que ter 10 homens reunidos para se ter um culto. Mas aí o Senhor Jesus vai ensinar que pela graça, aonde tiver 2, 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Sabe o que é o revestimento de poder? O revestimento de poder é uma capacitação sobrenatural. Porque dom até quem não é salvo tem. Eu vou te provar. Às vezes você está lá, de repente passa uma rádio e você, nossa, que música bonita, talvez uma música internacional. É dom, canta bem, afinação, oitavada, não desafina, é dom. Mas agora a unção só tem quem tem a marca da promessa. Muita gente que é privilegiada tem dons que você olha assim. A gente até fala assim que é coisa sobrenatural, mas é um dom natural. Mas existe um dom sobrenatural que o Senhor Jesus ele prometeu na vida dos seus discípulos. No capítulo 2 de Atos, ele vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? Era Pentecostes porque veio de 50. É a festa do Pentecostes, a festa das primícias. Mas por que ficou gravado exatamente isso? Porque foi na festa do Pentecostes que foi a descida do Espírito Santo. Eu creio que cada um de nós aqui que já recebemos o revestimento, foi o dia que foi marcado pelo Senhor.
E essa promessa é para mim e para você. Esse revestimento de poder é para mim e para você. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer: até que do alto seja revestido de poder. A expressão revestir é o mesmo que ser revestido. Você está com uma roupa. Quando você veste o paletó por cima, eu se revestir. Quer dizer, além de eu estar vestido, eu estou revestido. Talvez eu já tenha um conhecimento, já sei fazer uma leitura do texto bíblico. Eu busco conhecimento para isso. Mas existem coisas que Deus vai te mostrar com revestimento de poder. A sua visão vai ser aberta com revestimento de poder. Tem coisas que você não entende agora, mas que Deus vai abrir a sua mente, o seu entendimento, com revestimento de poder. E se você pedir este revestimento de poder, o Senhor Jesus ele vai confirmar isso agora sobre a sua vida. Jesus ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Romanos 3,14, Paulo vai dizer: mas revestimos do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 10, capítulo 6, verso 10 e 11 está escrito: quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus. Há uma promessa de revestimento de poder para mim e para a sua vida. Eu convido você a se colocar de pé. O revestimento de poder não é só para quem prega. O revestimento de poder não é só para quem canta. O revestimento de poder não é só para os obreiros. O revestimento de poder é para a igreja do Senhor. E se você estiver ligado essa noite, o Senhor vai trazer revestimento de poder sobre a sua vida. Renovação, revestimento de poder sobre a sua vida. Para que você possa pregar, para que você possa evangelizar, para que você possa ter unção, para que você possa assim falar do nome do Senhor Jesus, para que assim você possa fazer a missão que o Senhor Jesus já colocou em sua vida, para que você possa ter ousadia, para que você possa profetizar, para que você possa se encorajar. Talvez é este revestimento que o Senhor está confirmando contigo hoje, é este revestimento de poder, mas você precisa pedir, mas você precisa estar neste propósito, mesmo pensamento, na presença do Senhor. Isso me faz lembrar de Salmo 33, 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é assim como o óleo que desce sobre a barba de Arão e que desce sobre a orla das tuas vestes, como um monte de Edom. A água do orvalho desce sobre este monte e vai refrigerando, e a presença do Senhor vai refrigerando também as nossas vidas. A presença do Senhor vai também refrigerando a nossa vida. Se você fala em língua, começa a profetizar. Se você é batizado, começa a profetizar. Se você não é batizado, começa a pedir esse revestimento para o Senhor, porque é a promessa do Pai sobre a nossa vida. Não é eu que prometi, não foi o pastor Sebastião que prometeu, não foi os obreiros da igreja que prometeu, foi o próprio Senhor Jesus que prometeu este revestimento de poder. Talvez a criança Deus ele batiza, talvez a adolescente Deus ele batiza. Você não tenha medo, não seja covarde, peça esse revestimento de poder sobre a sua vida, que Deus ele vai te encher, que Deus ele vai te encher da unção, que Deus ele vai te encher da graça do Senhor Jesus sobre a tua vida. Glórias a Deus, já posso sentir a presença do Senhor. Achei que nada do Senhor está neste ambiente. Se o Senhor Jesus ele está falando contigo, se ele está te revestindo, se ele está te dando profecia, se ele está te dando visão entregue, não retém aquilo que o Senhor te deu. É como o apóstolo Paulo falou em Tessalonicenses, capítulo 5: não instigais o Espírito de Deus, não examinais a Escritura, retende o bem. Comece a profetizar na vida do teu irmão. Eu vou fazer um desafio. Você que está do lado do seu irmão, você vai profetizar sobre a vida do teu irmão. Você que é batizado, você vai profetizar sobre a vida do teu irmão. Comece a ter a unção do Senhor sobre a tua vida, para encorajar o servo do Senhor.
vai interceder e eu vou estar na intercessão dela. Glória a Deus. Serve esse irmão aí. Glória a Deus. Estou sentindo a presença do Senhor. Não perca a ligação. Para a pregação daquele povo, porque não tinha uma cultura de ensinar línguas diferentes.
Talvez Deus pode colocar uma língua para você falar. Talvez passe um alemão do seu lado e você não sabe. Deus colocar uma língua em alemão para você pregar para ele se render aos pés do Senhor Jesus. E é para isso que é o revestimento. O revestimento é para a pregação da palavra. Glória a Deus. Creio que ficou bem explicado o que Deus fez aqui. Deus ele está movendo as rodas. Deus ele mostra nitidamente o que é mover as rodas. Deus está trabalhando na engrenagem desta congregação. Porque uma engrenagem parada, ela enferruja. E essa engrenagem, quando ela começa a funcionar, primeiro a roda grande ela gira, as outras menores giram, para impulsionar este motor. Esta congregação vai ser um diferencial neste bairro. Uma congregação da palavra do Senhor. Você crê? Deus está confirmando aqui, revestimento de poder. Pessoas vão chegar nesta casa, vão sair aqui revestida, testificando, vão sair daqui curada. Revestimento de poder para isso, para pregar, para enfermo ser curado. Talvez pisar na cabeça da serpente, escorpiões. O que é serpente e escorpiões? Deus está mandando entregar tudo aqui, você. O escorpião, o veneno dele é nas costas. E ele é um animal que ele deixa o veneno. Ele é um animal traiçoeiro, que ele injeta veneno pelas costas. Então, igreja do Senhor, tome cuidado. Serpentes e escorpiões. O que é serpente? Serpente é um animal que dá um bote de longe. Mas o escorpião não. O escorpião dá um bote pelas costas. Deus está mandando dizer para os servos do Senhor: tome cuidado. Porque Deus usa pessoas como escorpiões. O veneno vem pelas costas. E Deus usa pessoas como serpente, que dá o bote de longe. Mas agora entenda o que Deus falou: eis que vos dou poder. Aquele que queria te derrubar pelas costas, você vai pisar na cabeça. Aquele que queria tramar algo sobre a sua vida de longe, está caindo por terra nessa noite.